E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bora, fé, força. Não para, turma, não para. Vamos lá. Turma, a gente está conversando sobre dosimetria da pena. Tá? A gente viu que o juiz condena, pega a pena mínima do crime, passa pelo critério trifásico, Nelson Hungria, o critério trifásico de aplicação da pena. Aí, depois que ele passa pelo critério trifásico, aí ele analisa se dá para converter a pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou em multa. Para isso, ele precisa preencher as condições do artigo 44 do Código Penal, como a gente conversou. Caso não seja possível, aí o juiz analisa se dá para suspender a execução daquela pena privativa de liberdade. E para ser possível, a suspensão condicional da pena, chamada de sursi, ele vai analisar se estão presentes os critérios do artigo 77 do Código Penal. Aí, se o indivíduo não der causa à revogação, ele cumpre todo o período de prova e não dá causa à revogação nenhuma, simplesmente extingue a punibilidade dele. Agora, existem causas de revogação. Existe a revogação obrigatória, onde o juiz obrigatoriamente é obrigado a revogar o sursi, e existe causa de revogação facultativa. Quais são as causas de revogação obrigatória? As causas de revogação obrigatória estão no artigo 81, no inciso 1, 2 e 3, como a gente já conversou. Se ele for condenado por outro crime doloso, se frustra a execução da multa ou não repara o dano, ou ainda se ele descumpre as condições. Agora existem causas de revogação facultativa, do artigo 81, parágrafo 1º, que diz assim: a suspensão poderá ser revogada se o condenado descumpre qualquer outra condição imposta, ou é irrecorrivelmente condenado por crime culposo ou por contravenção, a pena privativa de liberdade ou pena restritiva de direito. Então aqui a gente chama de revogação facultativa exatamente porque a lei está dizendo, o juiz poderá revogar a suspensão condicional da pena. O juiz poderá revogar. Quando o indivíduo descumpre alguma condição imposta, ou ele é irrecorrivelmente condenado por um crime culposo ou por uma contravenção penal. Tudo bem até aí? Beleza. Só que, professor, me diz uma coisa. Se eu estou sendo beneficiado pelo sursi, aliás, eu estou cumprindo as condições do sursi, minha pena privativa de liberdade está suspensa. Então eu estou cumprindo as condições do sursi. Quer dizer que quando terminou o período de prova, se o juiz botou o período de prova de 3 anos, por exemplo, terminado o período de prova, obrigatoriamente o juiz extingue a minha punibilidade? Não obrigatoriamente. Por que não obrigatoriamente? Exatamente porque o parágrafo 3º do artigo 81, ele traz causas de prorrogação do período de prova. Então existe um caso onde é possível que o juiz prorrogue o teu período de prova. O período de prova era de 3 anos. Chegou, já passou os 3 anos. E aí o juiz pode prorrogar esse período de prova, ou seja, colocar mais tempo. Desde que, aí vamos ver o que é que diz o artigo 81, parágrafo 3º. Quando facultativa a revogação, o juiz pode, ao invés de decretá-la, prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado. Então o parágrafo 3º está dando uma alternativa ao parágrafo 1º. O parágrafo 3º está dizendo assim: se for um caso de revogação facultativa, o juiz pode chegar para o condenado e dizer o seguinte: seu condenado, eu poderia revogar o sursi, tendo em vista que você descumpriu uma condição. Eu mandei você mensalmente comparecer em juízo e você não compareceu. Só que ao invés de eu revogar, eu vou te dar uma chance. Eu vou prorrogar o teu período de prova. Então o juiz, ao invés de revogar facultativamente o sursi, ele prorroga o período de prova. Ele prorroga até o máximo, se esse não for fixado. Então, como a gente viu, o período de prova pode ser de 2 a 4 anos, ou no sursi etário e humanitário, de 4 a 6 anos. Aí, nesse caso, o juiz pode prorrogar até o máximo, se não foi o máximo, o fixado. Então, se o período de prova foi 2 anos e eu dei causa à revogação facultativa, o juiz pode prorrogar para 3, para 4 anos, à vontade dele. E o parágrafo 2º diz: se o beneficiário está sendo processado por outro crime ou contravenção, considera-se prorrogado o período da suspensão até o julgamento definitivo. O parágrafo 2º, então, do artigo 81, ele traz um outro caso de prorrogação do período de prova. E aqui,
a prorrogação é até por tempo indeterminado, digamos assim, indeterminado porque a gente não sabe precisar quando vai ser. Então, se eu, beneficiário do SUSI, da suspensão condicional da pena, eu simplesmente, eu estou sendo processado por outro crime, aí nesse caso, meus queridos amigos, simplesmente vai ser prorrogado o SUSI até o julgamento definitivo. Então, até o julgamento definitivo, quando eu estou sendo processado, fica prorrogado o período de prova. Aí, turma, antes da gente conversar um pouco sobre o livramento condicional, a gente vai conversar um pouquinho. O que é que você está entendendo comigo? O juiz me condenou, pegou a pena mínima, passou pela dosimetria da pena, descobriu quanto de pena privativa de liberdade eu vou cumprir, aí descobriu o regime inicial, aplicou o artigo 44, tentou converter pena privativa de liberdade em pena restritiva de direito ou em multa. Não deu, aí o juiz tenta aplicar o SUSI. Professor, se não der para aplicar o SUSI, e aí, professor, como é que faz? Se não der para aplicar o SUSI, o juiz ainda tenta outro benefício? Não. Caso não dê para aplicar o SUSI, simplesmente, pessoal, se não der para aplicar o SUSI, simplesmente o juiz, ele vai mandar o cara cumprir pena mesmo. E aí cumpre a pena integralmente. Professor, e se durante o período de prova o indivíduo dá causa à revogação, o que é que acontece? Se durante o período de prova o indivíduo dá causa à revogação do SUSI, o SUSI significa suspensão condicional da pena. Então significa dizer que o indivíduo vai ser suspensa, vai ser revogada essa suspensão e ele vai cumprir a pena integralmente. Alguns acham, mas alguns mesmo, eu até me atrevo a dizer que é até minoritário, mas isso é importante para você conversar numa prova discursiva. Alguns acham que a revogação do SUSI para você cumprir a pena, né, a pena, tirar a suspensão e voltar a cumprir a pena, é inconstitucional, porque representaria um bis in idem. Então seria, em tese, inconstitucional essa revogação. De qualquer forma, o que se sabe, essa revogação não, esse cumprimento, que é como se ele tivesse cumprido duas vezes a mesma coisa, ou seja, cumprido fora do presídio, as condições que o juiz estabeleceu, mas ele deu causa à revogação, aí suspende, então, a suspensão, ou seja, revoga a suspensão e ele cumpre a pena toda de novo. Mas o que prevalece é que não, que revogada a suspensão, simplesmente o cara volta a cumprir pena normal, a pena vai ser aplicada normalmente. Então, beleza. O juiz tentou aplicar a conversão do artigo 44, não deu. Tentou aplicar o SUSI, não deu. E aí, o que é que acontece? E aí a pena vai ser executada. Não tem mais outro benefício, pelo menos não até o presente momento. Mas antes de eu passar para o próximo benefício, mas esse benefício que vai vir agora é durante a execução, eu quero só diferenciar com vocês sobre o SUSI, conversar um pouquinho sobre o chamado SUSI processual. Sobre o chamado SUSI processual. O SUSI processual é um instituto que está previsto no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais, da Lei 9.099 de 95. O SUSI processual, ele também é conhecido como suspensão condicional do processo. Ele também é conhecido como suspensão condicional do processo. É diferente do SUSI pronto. É diferente do artigo 77 do Código Penal, porque o SUSI ponto, ele é suspensão condicional da pena. Suspensão condicional da pena. Professor, e qual é a diferença? Antes da gente estabelecer as diferenças, eu vou logo colocar as características do SUSI processual. O SUSI processual, então, ele é um instituto previsto no artigo 89 da Lei de Juizados Especiais. E ele serve para todo crime, para todo e qualquer crime, em que a pena mínima seja igual ou menor do que 1 ano. Então, a pena mínima igual ou menor do que 1 ano, tem que se tentar a suspensão condicional do processo. Professor, e o que seria essa suspensão condicional do processo? É mais ou menos semelhante ao SUSI. Por quê? Porque vai chegar o Ministério Público junto com o juiz e eles vão tentar fazer um acordo com o autor do fato, com aquele que vai ser processado e vai dizer assim, olha,
a gente suspende o processo de 2 a 4 anos, desde que nesse período você cumpra certas condições. Aí o aluno olha para mim e diz assim, professor, peraí, você acabou de explicar exatamente isso em relação ao SUSI. Pois é, qual é a diferença então? Turma, no SUSI processual, ele é cabível no início do processo. Ele é cabível no início do processo. Enquanto o SUSI normal, ele só é cabível quando já há condenação. Então o SUSI normal, para ele ser cabível, tem que haver condenação. Tem que ter a dosimetria da pena, tem que ter condenação. Já o SUSI processual, ele é cabível no início do processo. Se você ler o artigo 89, diz lá, o juiz ao receber a denúncia tentará a suspensão condicional do processo, desde que a pena mínima do crime seja igual ou menor do que 1 ano. Só um detalhe que eu vou repetir. Para o crime, para ser possível a aplicação do SUSI processual, a suspensão condicional do processo, basta que o crime tenha pena mínima igual ou menor do que 1 ano. Não precisa que ele siga necessariamente o rito sumaríssimo, que é o procedimento da Lei dos Juizados Especiais. Em outras palavras, pessoal, segue a Lei de Juizados Especiais as contravenções penais e os crimes em que a pena máxima é igual ou menor do que 2 anos. O que eu estou falando para vocês é que mesmo que o crime tenha pena máxima superior a 2 anos, se a pena mínima dele for igual ou inferior a 1 ano, é possível a aplicação da suspensão condicional do processo. Como assim, professor? Imagina o furto. O furto tem pena de 1 a 4 anos. O furto segue o rito ordinário, que o rito ordinário não é o dos juizados especiais. Mesmo no rito ordinário, como o furto tem pena de 1 ano, pena mínima, o juiz, junto com o Ministério Público, eles vão ter que oferecer, sob pena de nulidade, para o acusado, a suspensão condicional do processo. Então, o SUSI processual suspende o processo e não mais a pena. Então, um suspende o processo e no outro suspende a pena. E então, suspende no início do processo. Já o SUSI normal é quando já há condenação. Acontece, pessoal, que não só isso. Não só suspende no início do processo. Quando o cara cumpre todas as condições que o juiz impôs, e aí ele acaba o tempo, o período de prova, ele simplesmente continua primário e de bons antecedentes. Se ele for beneficiado pelo SUSI processual, se ele cumprir todas as condições que o juiz impôs a ele, ele continua primário de bons antecedentes. Já, queridos amigos, no SUSI normal, como é decorrente de uma condenação, caso ele venha a cometer outro crime, ele vai poder ser considerado reincidente. E como houve uma condenação, aí ele vai ser considerado os maus antecedentes. Até porque há umas 3 aulas atrás, a gente viu que os maus antecedentes dura a vida toda, dura o resto da sua vida. Então, enquanto o SUSI normal, ele é a suspensão condicional da pena, ele suspende a pena e não o processo, o SUSI tem que ter havido uma condenação e ele vale para o reincidente ou para os maus antecedentes. Já o SUSI processual, não. É para o início do processo, ele é o início do processo e quando o cara cumpre tudo, ele continua primário e de bons antecedentes. Tudo bem, pessoal? Espero que sim. Pois muito bem. Passando agora para o próximo instituto, ainda seguindo os artigos do Código Penal, e a felicidade é que a gente já está acabando quase todos os artigos do Código Penal, tentei ver todos os artigos com vocês. E se não deu para ver todos, eu vi a grande maioria e sem dúvida os mais importantes. Você já está um penalista de primeira e eu fico super feliz com isso. Daqui a pouco, quando você passar, você vem me ajudar aqui, vem dar aula. Não, eu vou passar junto comigo. Já pensou que coisa boa? Ia ser muito bom. Beleza, pessoal, vamos continuar. Então vocês sabem que um dos objetivos da aplicação da pena aqui no Brasil é exatamente a ressocialização do preso. Como eu já falei, a ressocialização do condenado não é o único objetivo da aplicação da pena, mas sem dúvida é o principal. Então, durante a execução penal, é dado, ou pelo menos se tenta dar,
vários benefícios para o condenado, exatamente para ele sempre ter um incentivo de ter um bom comportamento penitenciário, de tentar desempenhar bem os trabalhos que dão para ele. Então, todo o tempo se tenta fazer com que ele cumpra direitinho a execução penal, exatamente dando benefícios para ele. E um dos benefícios muito grandes durante a execução penal é o livramento condicional, que está previsto a partir do artigo 83 do Código Penal. E o que é o livramento condicional? O livramento condicional, assim como todos os benefícios que a gente vem falando até agora, ele é cabível desde que o indivíduo cumpra requisitos subjetivos, e sempre requisitos subjetivos é o bom comportamento penitenciário, é desempenhar bem as atividades de trabalho que dão para ele, e requisitos objetivos, requisitos objetivos é o tempo de cumprimento da pena, né? Assim, então nós vamos ver que se o indivíduo não comete crime hediondo ou equiparado, é possível que, caso ele cumpra os requisitos subjetivos, ele obtenha um livramento condicional se ele cumprir 1/3 da pena, sendo ele primário, ou ele cumpra metade da pena se ele for reincidente. Então olha o que eu estou conversando com vocês. Eu estou falando que se o indivíduo for condenado por um crime que não é um crime hediondo ou não é equiparado a hediondo, ele tem direito ao livramento condicional desde que ele cumpra 1/3 da pena, sendo primário, ou metade da pena se ele for reincidente. Agora, se ele foi condenado por crime hediondo ou equiparado, ele pode obter o livramento condicional desde que ele cumpra 2/3 da pena e ele não seja reincidente em crimes hediondos. E não seja reincidente em crime hediondo ou equiparado. E aí, professor, o que é que acontece? O cara, então, vai ter direito ao livramento condicional se, cumpridos os requisitos subjetivos, ele cumpriu 1/3 da pena, sendo ele primário. Mas o que é que significa esse livramento condicional? Novamente, pessoal, é ele ter liberdade sobre certas condições. Não tem nos filmes, até já disse isso pra vocês, não tem nos filmes, o cara tá na condicional. Pois é, então se ele está na condicional, significa que ele está em livramento condicional. Ele vai cumprir o restante da pena fora da penitenciária. Então, já contei esse caso para vocês, infelizmente a gente não consegue aprender direito com jornalistas, né? Com todo respeito ao jornalista, mas jornalista ele é formado em jornalismo e não formado em direito. Então nada mais do que possa ocorrer do que eles falarem algumas gafes em relação ao direito. E sempre o teor do jornalismo aqui é um teor muito sarcástico, até muito crítico, às vezes muito incrédulo. E assim, eu lembro de uma reportagem que estava esculhambando o judiciário, dizendo que o indivíduo que tinha matado a esposa, no homicídio simples, ele tinha sido condenado a 15 anos de prisão, mas só cumpriu efetivamente 5. Pessoal, não é que ele só cumpriu efetivamente 5. É porque ele cumpriu 5 anos de prisão, que é 1/3 da pena, já que não foi homicídio simples, que não é crime hediondo nem equiparado, e ele era primário. Então ele cumpriu 1/3 da pena. Cumpriu 1/3 da pena e demonstrou bom comportamento penitenciário, desenvolveu bem as atividades que deram para ele dentro do presídio. Aí nesse caso ele cumpriu 1/3 da pena, que era o necessário, e foi cumprir o restante, os 10 anos, em liberdade. Só que ele não está em liberdade plena, até porque ele tem que cumprir certas condições. Daí porque livramento condicional. Então quando vocês assistirem um filme e virem que estão falando lá, o cara tá em condicional, é exatamente isso, o livramento condicional, que está previsto no artigo 83 do Código Penal. E professor, quais são os requisitos para a concessão do livramento condicional? Bom, os requisitos para a concessão do livramento condicional são o seguinte: o juiz poderá conceder o livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Igual ou superior a 2 anos.
E aqui eu relembro algo que eu já tinha conversado com vocês, muito embora isso seja processo penal, não custa nada. Turma, é possível sim, se discute se é possível, e é possível, que o condenado ele recorra para aumentar a sua pena. É possível então que o condenado recorra para aumentar a sua pena. E eu falei isso quando eu estava explicando para vocês prestação de serviço à comunidade, que tem um limite mínimo para ser concedido às pessoas. Assim como prestação de serviço à comunidade tem uma pena mínima para ser concedida às pessoas, o livramento condicional também tem uma pena mínima para ser concedida às pessoas. É exatamente a pena ser igual ou superior a 2 anos. Porque pense comigo, o juiz me condenou a 1 ano e meio de prisão. Para ficar fácil, 1 ano e meio, 18 meses, a 18 meses de prisão. E aí, turma, como a pena é inferior a 2 anos, eu não posso obter o livramento condicional. Acontece que se a minha pena fosse não de 18 meses e sim de 2 anos, bastava eu cumprir 1/3 da pena e o resto eu cumpria fora. Ora, 1/3 de 2 anos, que são 24 meses, dá 6 meses, né? 6 vezes 3, 18. Não, dá 8 meses. 8 meses é menor do que 18 meses. Então, nesse caso, é perfeitamente possível que o indivíduo condenado a 18 meses de prisão recorra para aumentar a sua pena para 2 anos. Para que aumentar a pena para 2 anos? Exatamente para que ele seja beneficiado pelo livramento condicional. Já que se a pena dele fosse menor do que 2 anos, ele não poderia. E aí, quais são os requisitos? Inciso 1. Cumprido mais de 1/3 da pena, se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes, ou seja, se ele for primário de bons antecedentes. 2. Cumprida mais da metade da pena, se o condenado for reincidente, novamente aqui fala em crime doloso, que são esses requisitos que eu já tinha colocado aqui para vocês nessa primeira tela. 3. Comprovado, aí vem o requisito subjetivo, né? Comprovado, comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Opa, ele tem que ter bom comportamento penitenciário, tem que ter bom desempenho no trabalho e tem que ter aptidão para prover sua própria subsistência fora do presídio. Aí no 4, ele fala novamente do incentivo que o direito penal dá para os indivíduos que forem, para o indivíduo reparar o dano. Porque no inciso 4 diz, tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Então ele deve ter reparado o dano causado pela infração. E no inciso 5 ele diz, no caso dos crimes hediondos, cumprido mais de 2/3 da pena, nos casos de condenação por crime hediondo ou equiparado ao hediondo, se o apenado não for reincidente específico em crime dessa natureza. O que é que o inciso 5 está dizendo para a gente? O inciso 5 está dizendo para a gente que aquele que foi condenado por crime hediondo ou equiparado tem direito a livramento condicional sim, ainda que ele seja reincidente. E para ele ter direito ao livramento condicional, seja ele primário, seja ele reincidente, basta ele cumprir 2/3 da pena. O inciso 5 diz que ele só não vai ter direito ao livramento condicional, sendo reincidente, em crimes hediondos ou equiparados. Isso significa que se ele é reincidente, porque o primeiro crime que ele praticou foi um estupro, que é um crime hediondo, e depois ele praticou um homicídio qualificado, nesse caso ele é reincidente em crime hediondo ou equiparado. Nesse caso não é possível o livramento condicional. Então se os 2 crimes que o cara praticou são crimes hediondos ou equiparados, ele não vai ter direito ao livramento condicional, já que a parte final ele proíbe ao reincidente em crimes desta natureza, ou seja, em reincidente específico em crimes dessa natureza. Dessa natureza significa crime hediondo ou equiparado. Beleza. E o parágrafo único ele vai dizer, para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação
de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Então aqui vamos fazer vários exames, vários testes com eles, para confirmar que ele não vai voltar a delinquir. Beleza? Professor, e aí? O que mais que eu preciso saber sobre o livramento condicional? E aí vem o artigo 84, que ele fala de soma das penas. E ele diz: as penas que correspondem às infrações diversas devem somar-se para efeito de livramento condicional. Isso significa, a gente viu que se o cara for reincidente, é possível o livramento condicional. Só que para existir o livramento condicional, o juiz ele tem que analisar se ele tem que somar as penas. Então eu sou reincidente, eu cometi um furto e um roubo. Aí o juiz então soma as penas dos dois e vê se eu cumpri a metade. É o que o artigo 84 está falando. As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se para efeito de livramento. E o artigo 85 ele vai dizer: a sentença especificará as condições a que fica subordinado o condenado. Então a sentença vai dizer quais são as condições: proibição de frequentar determinados lugares, comparecimento obrigatório em juízo mensalmente para justificar suas atividades, essas coisas que ele vai ter que ir para assinar, essas coisas. E aí, turma, existem casos de revogação do livramento condicional. Assim como existem casos de revogação do SUSI, há casos de revogação do livramento condicional. E os casos de revogação obrigatória estão no artigo 86 do Código Penal, e é dito o seguinte: revoga-se o livramento se o liberado venha a ser condenado à pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível, por crime cometido durante a vigência do benefício ou por crime anterior, observado o disposto no artigo 84 deste Código. Então, os casos de revogação obrigatória, que depois a gente vai ver o de facultativa, são os que estão no 86. E no 86 ele fala o seguinte: que se durante o benefício o cara é condenado irrecorrivelmente por crime que ele cometeu durante o benefício, revoga obrigatoriamente o livramento condicional. Agora o inciso 2 fala o seguinte: se o crime que ele foi condenado foi um crime praticado antes da concessão do benefício, aí revoga-se o livramento condicional, faz-se o somatório da pena, que manda o artigo 84, feito o somatório da pena, aí analisa se ele já cumpriu um terço, no caso metade, né? No caso metade ou 2/3. Então, se ele for condenado novamente por um outro crime, eu estou gozando do livramento condicional, sou condenado por um crime que eu cometi antes da concessão do livramento, pega a pena desse, revoga o livramento condicional, pega o que estava faltando da pena do primeiro crime, junta e soma com a pena do segundo crime e analisa quanto é a metade ou 2/3 que eu vou precisar cumprir para obter o livramento condicional novamente. É isso que está dizendo o artigo 86, no caso de revogação obrigatória. Professor, e quais são os casos de revogação facultativa? Estão aqui no artigo 87, onde é dito: o juiz poderá também revogar o livramento se o liberado deixar de cumprir quaisquer das condições. Então ele não cumpriu quaisquer das condições impostas na sentença. Ou se ele foi irrecorrivelmente condenado por crime ou contravenção penal, que a pena não seja privativa de liberdade. Ora, pessoal, a gente viu que se ele foi condenado por um crime anterior ao benefício, ou mesmo condenado irrecorrivelmente por um crime praticado durante o benefício, se revoga obrigatoriamente o livramento condicional. E sendo o crime que ele praticou antes do benefício, revoga o livramento condicional para somar as penas e ele cumprir o requisito metade ou 2/3 da pena para obter o livramento condicional novamente. Acontece que pode ser que ele venha a ser condenado por um crime e a pena desse crime não seja pena privativa de liberdade. O juiz tem aplicado pena de multa, o juiz tem aplicado pena restritiva de direito. Aí nesse caso, pessoal, é um caso de revogação facultativa. Por quê? Porque, ora, se a pena do novo crime não é uma pena privativa de liberdade, se a pena do novo crime é pagar uma multa, se a pena do novo crime é prestar serviço à comunidade, eu posso muito bem continuar me beneficiando do livramento condicional e pagar a multa ou prestar serviço à comunidade. É isso que diz o artigo 87 do Código Penal. E aí vem o artigo 88 falando:
Efeitos da revogação. Revogado o livramento, não poderá ser novamente concedido. Então, se eu dei causa à revogação, não poderá ser novamente concedido, e salvo quando a revogação resulta por condenação por outro crime anterior ao benefício, não se desconta da pena o tempo em que esteve solto o condenado. Então, olha o que ele está dizendo para a gente. Está dizendo o seguinte, que se durante o livramento condicional eu cometi um outro crime e aí fui processado e condenado e saiu uma sentença condenatória com trânsito em julgado, o que eu passei solto, o tempo que eu passei solto não conta para fins de computação da pena. Professor, não estou entendendo. Turma, o juiz disse, Sidney, você foi condenado a 15 anos, cumpriu um terço, ou seja, cumpriu 5 anos, estou dando um livramento condicional para você de 10 anos. Durante esses 10 anos eu pratiquei um crime e fui condenado com trânsito em julgado. Aí, turma, como foi um crime praticado durante o livramento condicional, quando eu voltar a cumprir pena, o juiz não vai abater absolutamente nada. O juiz só vai abater o tempo que eu passei solto em livramento condicional se a revogação for por conta de uma condenação anterior à concessão do benefício, à concessão do livramento condicional. Turma, meu tempo acabou, eu fico por aqui. Tchau, tchau e tudo de bom.